E aí, galerinha, vamos dando continuidade aqui à nossa teoria para resolver esse próximo problema, que diz o seguinte, ó: sejam A, B, C e D vértices de um tetraedro, calcula o volume do tetraedro. Como é que a gente faz isso usando os conhecimentos de vetores? Primeiro é importante entender o que é um tetraedro, que é uma figura geométrica, como essa que aqui está, é uma pirâmide, tá certo? De base triangular. Uma pirâmide de base triangular seria o que a gente chama de tetraedro, porque ela possui 4 faces, 3 laterais e uma embaixo, tá? Por isso tetra. E aí ele quer justamente o volume desse tetraedro. Como é que a gente faz para determinar o volume desse tetraedro? Dadas as informações de problema, é como se aqui fosse o vértice A, aqui fosse o vértice B, aqui fosse o vértice C e aqui fosse o vértice D. Tá bom? E aí, para calcular o volume desse tetraedro, a gente pode utilizar os três vetores aqui que ficam determinados, né? Que é o vetor de A para D, o vetor de A para C e o vetor de A para B. Então, utilizando esses três vetores, é possível demonstrar, tá certo? É possível demonstrar que o volume de um tetraedro ele é igual a 1/6 do que? Do módulo do produto misto entre os três vetores que o determinam, tá certo? Desses três vetores aqui no caso, e aí no caso seria o produto misto entre AB, AC e AD. E aí, calculando esse produto misto aí, tá certo? Poderia ser em outra ordem, você poderia trocar aqui a posição de AB com AC, de AD com AB, tanto faz. A gente já tratou um pouco sobre o que acontece quando a gente permuta aqui. Como isso aqui está em módulo, tá certo? É o módulo desse produto misto. Independente do sinal que ocorrer aqui nesse produto misto, a gente tem um módulo e, portanto, vai ser um número positivo. Como o volume do tetraedro é dado por essa fórmula, agora é só aplicar a fórmula e fazer as continhas. Primeira coisa é identificar quem é o vetor AB, tá certo? O vetor AB é o vetor B menos A. E aí, quando a gente faz B menos A, a gente terá as coordenadas 5 menos 1, 4. Depois 0 menos 2, menos 2. Depois 1 menos 1, tá certo? Vai ficar 1 mais 1, que isso resulta em 2. E daí está o vetor AB. O vetor AC seria C menos A, e aí fazendo C menos A, a gente vai ter 2 menos 1, que é 1, depois a gente vai ter menos 1, menos 2, que é menos 3, e depois a gente vai ter 1 menos 1, que isso vai resultar em 2. Próximo vetor seria o vetor AD, e aí de novo, fazendo as mesmas continhas, a gente vai observar que o vetor AD terá coordenadas 5, menos 1 e menos 2. Bom, agora é só calcular o produto misto entre esses dois vetores, tá? Entre esses três vetores, aliás. O produto misto, né, que seria entre AB, AC e AD, o produto misto de AB, AC e AD é igual o determinante da matriz formada pelas coordenadas desses vetores. Então, seria a matriz formada por 4, menos 2 e 2, depois 1, menos 3 e 2, e depois 5, menos 1 e menos 2. Se a gente fizer a continha desse determinante, né, que pode ser repetindo as duas primeiras colunas, a gente já fez umas continhas parecidas com essa daqui, mas se a gente resolver esse determinante, isso aí eu vou deixar para vocês tentarem resolver, vocês vão observar que a resposta vai ser 36, e aí, portanto, o volume do tetraedro vai ser 1/6 de 36, né? Do módulo de 36. 1/6 de 36, isso aí vai resultar em 6, e, portanto, o volume do tetraedro é 6 unidades de volume. Aí está, questão bem simples que aplica um pouco da teoria de produto misto e a sua relação com o volume de um tetraedro. Valeu, galerinha, aguardem até o próximo vídeo.